Nesses dias nós temos refletido juntos, o pastor Vandi tem desenvolvido um tema, nesses dias em que eu não pude estar na igreja, em recuperação da cirurgia, sobre o reino de Deus. Essa é uma das temáticas mais importantes de toda a Escritura Sagrada. Na verdade, o reino de Deus é um tema, um assunto que vai desde a criação até a consumação dos séculos. E esse reino que está presente em todos os tempos e épocas e histórias da relação de Deus com as suas criaturas, chega obviamente ao seu ápice, ao seu cume na pessoa de Jesus. Lembrem que João Batista, quando foi introduzir, apresentar, antecipar a chegada de Jesus Cristo, ele diz: arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus está próximo. E quando ele fala isso, Jesus encarna a figura do rei, a pessoa do rei, deste reino que está sendo realizado, que está sendo inaugurado, que está sendo realizado na pessoa dele. Quando em determinado momento ele então deseja aplicar as consequências desse reino, o que significa este reino de Deus presente na nossa vida, no cotidiano da nossa existência, ele o faz através de um dos seus sermões mais conhecidos, mais famosos, que é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha está cheio de referências ao reino de Deus. Alguns dizem que o Sermão da Montanha é a constituição do reino de Deus. Lá você vai encontrar as cláusulas pétreas, os princípios balizadores, tudo o que tem a ver com o reino de Deus, de uma forma ou de outra, está presente no Sermão da Montanha. Mas em dado momento, ele deseja aplicar esta realidade do reino de Deus, quando ele profere o Sermão da Montanha, a uma situação muito comum, e na verdade muito comum mesmo, principalmente nessa época em que nós estamos, que somos levados a, de um lado para o outro, pensar sobre as nossas próprias lutas e dificuldades no meio de crises e assim por diante. Normalmente, quando assim o fazemos, ficamos solicitamente ansiosos pela vida. Começamos a olhar de maneira horizontal e dizer assim: onde está o reino de Deus diante de tantas lutas e dificuldades que eu estou passando, diante de tantas perspectivas negras, diante de tantas negras nuvens que estão diante de mim, com um cenário de crise, com um cenário de lutas, de conflitos, onde parece que o reino de Deus está ausente e que o rei está ausente. Nesse momento, Jesus, no Sermão da Montanha, trabalha então a ideia de que só existe uma resposta para quando a vida aqui, nessa dimensão em que nós vivemos, se constitui em algo extremamente incerto, extremamente duvidoso, ambíguo, em que nós não temos segurança, porque parece que as coisas estão se movendo todo o tempo. Ele então fala sobre o reino de Deus, quando presente nas nossas lutas. E quando presente nas nossas lutas, ele nos dá um princípio, uma ideia, uma proposta, na verdade um mandamento, que é um mandamento de priorização. Priorize o reino de Deus na sua vida. Para que nós possamos compreender esse contexto e escutar hoje o que significa o reino de Deus no dia a dia da nossa existência, eu lhe convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Talvez um dos mais conhecidos textos da Bíblia. Mateus, capítulo 6, verso 25 em diante. Ele termina com a proposta de como priorizar o reino de Deus na nossa vida. Mateus capítulo 6, 25 em diante. Mateus 6, 25 em diante. Diz assim a palavra de Deus, no momento em que Jesus está chegando ao final do Sermão da Montanha. Ele fala assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos de coisa alguma, ou não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao haveis de comer, quanto ao que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam.
Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aí entra o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos dizer juntos: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos entender o que isso significa na prática e vamos pedir que Deus nos ensine nesta noite. Oremos. Ó Deus amado e querido Pai, fala conosco, Senhor. Fala sim, ó Pai, Tu que és o Rei da nossa vida. De que maneira o Senhor deseja que nós possamos priorizar o Teu reino na nossa vida como antídoto e remédio, para que a ansiedade não tome conta do nosso coração, para que os tempos difíceis que enfrentamos não façam a agenda da nossa vida diária. Pai, nós sabemos que esta é a luta do dia a dia, e muitas vezes estamos sendo por ela derrotados, porque muitas vezes buscamos as demais coisas, e o Teu reino fica a reboque de todas as circunstâncias. Por isso, nesta hora, abre o nosso coração, dilata o nosso ser para abrigar a Tua palavra de tal maneira rica, que possa renovar-se nesse texto que nós até conhecemos de cor. Que o Senhor venha nos trazer palavra nova nesta noite, e que ela atinja o nosso coração, que ela chegue à nossa alma, e que ela nos abençoe abundantemente, pois é assim que nós Te oramos, é assim que nós Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, essa temática do reino de Deus é sempre uma temática que foi compreendida, foi sempre uma temática compreendida ao longo da história de maneira bastante controversa e polêmica. Em vários momentos, para a igreja, o reino de Deus significava isolamento em relação ao mundo e à realidade da vida. Em vários momentos, o reino de Deus significava que a igreja deveria buscar um lugar completamente diferente, uma espécie de gueto, de refúgio, no qual ela pudesse vivenciar esses valores do reino sem ser impactada, sem ser influenciada por essas realidades do dia a dia. Na Idade Média, de maneira muito especial, isso aconteceu, de modo que a igreja se refugiou debaixo de conventos, de mosteiros, de lugares isolados para vivenciar o reino de Deus. O livro e o filme que alguns de vocês certamente já assistiram ou leram, O Nome da Rosa, mostra um pouco daquela realidade de como a igreja tentou se isolar, como uma forma de se proteger e viver o reino de Deus isoladamente. O resultado disso foi que a igreja foi perdendo a capacidade de responder ao mundo o que era o reino de Deus na verdade. E começou a alienar-se e sair da realidade, de modo que cada vez mais a igreja não tinha o que dizer ao mundo que estava debaixo do império das trevas. Por outro lado, em alguns momentos da história, a igreja entendeu que deveria estar no mundo e fazer algum tipo de influência no mundo, mas perdeu-se nesse caminho e tornou-se tão mundana, no sentido não apenas ético, moral, mas no sentido da percepção de futuro, de modo que a igreja começou a fazer uma agenda que era meramente política e social. O reino de Deus se misturou ao reino da terra, ao reino do mundo. Conquistar o povo para o reino de Deus passou a ser, em muitos lugares, apenas conquistar melhores condições de vida que dessem mais justiça social e condição das pessoas viverem bem. Com isso, a igreja começou a pequenar e reduzir a sua agenda e não tornou-se mais uma agência do reino de Deus na terra, mas uma própria agência do reino na terra. Ou seja, naquela situação em que terra e igreja, mundo e igreja, reino de Deus e reino do mundo eram a mesma coisa.
tirando esses dois extremos, o que é que a Bíblia deseja nos ensinar de como viver como agentes do reino neste mundo em que nós estamos, ao mesmo tempo inseridos nele, mas sem nos deixar influenciar a ponto de perdermos o sabor, como um sal que se torna insípido, ou perdermos a capacidade de iluminar, como uma luz que fica perdida no meio da escuridão. Eu creio que esse momento do Sermão da Montanha, Jesus nos faz pensar dessa maneira, nos dá um caminho para essa direção, ou nesta direção, mas ele o faz a partir da nossa interioridade. Preste bem atenção, que é muito curioso como é que Jesus faz uma proposta de como é que nós podemos e devemos viver no mundo, na vida exterior de cada um de nós, nos negócios, na família, na vizinhança, na academia e em tantos outros lugares em que nós estamos inseridos, mas ele faz questão de dizer que a principal batalha não acontece do lado de fora, mas dentro de nós, que é quando nós somos influenciados, impactados internamente, interiormente, por essa ansiosa solicitude na vida, é que nós não conseguimos separar qual deve ser o nosso papel e como nós devemos enfrentar momentos de crise que produzem grande medo, ansiedade e dúvidas no nosso coração. Preste bem atenção que Jesus está numa parte, e aí eu volto os seus olhares para esse texto, peço que você volte os seus olhares para esse texto, em que ele começa a tratar de certas disciplinas espirituais. Ele havia falado sobre como se deve orar, ensinou o Pai Nosso, nos versículos anteriores desse capítulo. Depois ele ensinou como jejuar e como deveria ser a nossa atitude em relação à materialidade da vida. Ele falou sobre os tesouros do céu, sobre a luz e as trevas e os dois senhores, inclusive dizendo que ninguém podia servir a dois senhores. Quando chega no versículo 25, que é o primeiro que nós lemos, então ele quase que chega à conclusão. Ele diz assim: por isso, e aí ele vai aplicar todo esse ensinamento rico que ele havia destilado, havia ensinado anteriormente. Ele diz: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos. É curioso que Jesus estava falando de como é que nós devemos lidar com o mundo exterior, mas ele olha para dentro do nosso coração e diz assim: é dentro do seu coração que a verdadeira batalha acontece. É dentro do seu coração, na perspectiva do que é que você está vivenciando em termos de emoções do seu coração, que a verdadeira luta acontece. E de fato é interessante mesmo, quando você pergunta a alguém de que maneira o mundo lhe afeta, de que maneira a sua vida diária lhe afeta, nós temos que ser sinceros em dizer que muitas das circunstâncias do dia a dia afetam as nossas emoções, as nossas percepções sobre a vida, os nossos sentimentos. Isso é natural, isso é comum. Amanhã de manhãzinha, por exemplo, nós vamos partir para uma nova jornada de vida. No dia de hoje, nós separamos de alguma forma a nossa vida, nós separamos para descansar um pouco. Eu espero que vocês tenham descansado no dia do Senhor. Alguns vieram pela manhã, hoje outros estão aqui também à noite. Nós tivemos momentos com a família, o nosso almoço possivelmente foi mais tranquilo, deu para tirar uma sonequinha depois do almoço. Esse não é um dia normal, esse não é um dia típico, esse é o dia do Senhor separado para o Senhor. Amanhã começa o corre-corre. Na verdade, alguns de vocês amanhã acordarão bem cedo, mas bastante cedo, e já estarão com uma lista enorme de coisas que têm que ser feitas amanhã, que têm que ser enfrentadas amanhã. Por mais que você diga assim: eu quero ficar um pouco mais na cama, amanhã não vai dar. Por mais que você diga assim: eu gostaria que esse negócio fosse transferido para uma semana à frente, porque hoje eu não estou em condições, não vai ter como, você vai ter que enfrentar o dia de amanhã. E por isso você sabe que no dia de amanhã você vai ser novamente um campo de batalhas, de emoções completamente diferentes. Você restabeleceu sua comunhão com Deus hoje, você reforçou sua comunhão com Deus, você foi abastecido espiritualmente, e amanhã essa comunhão será testada. Se as coisas andarem muito bem, eu espero que andem na sua vida no dia de amanhã, você vai chegar ao final do dia com uma sensação de satisfação. Você dirá assim: consegui, realizei aquilo que eu pensei, fui vitorioso, fui exitoso, ótimo. A sensação final é quase de um brinde. Você vai dizer: ó Deus, que coisa boa, o dia foi maravilhoso, vamos brindar a vida. Mas digamos que não seja o dia de amanhã um dia muito bom.
e que você vai enfrentar logo cedo coisas difíceis de aguentar sem se exasperar, sem se tornar ansioso, medroso, temeroso pela vida, com raiva até da vida. Você vai chegar ao final do dia e vai dizer assim: ainda bem que passou, eu espero que amanhã seja melhor. A vida tem a capacidade, as circunstâncias da vida têm a capacidade de modelar, de moldar muitas vezes as nossas emoções. E os efeitos que isso produzem não são necessariamente em gestos externos, mas numa espécie de convulsão emocional interna. O vulcão está em erupção, embora a larva não tenha saído na forma de palavras e comportamentos e de atitudes. É aqui, no centro da nossa vida, no seio do nosso coração, que essa ansiedade se instala. E ela é, muitas vezes, uma ansiedade por coisas legítimas. Veja que quando Jesus fala aqui, ele usa 3 exemplos: o que havemos de comer, o que havemos de beber e com o que havemos de nos vestir, que são necessidades básicas da vida. Ele não está falando daquelas coisas que nós elegemos como necessidades, mas que na verdade são desejos. Nós podemos nos vestir, e podemos nos vestir de maneira tão fashion, tão bem elaborada, que isso se torna uma verdadeira máscara na nossa vida. Mas ele não está falando disso, ele está falando simplesmente de se vestir. Nós podemos comer o nosso feijãozinho com arroz, que todo mundo tem saudade, por mais que a gente possa frequentar restaurantes todos os dias, se pudéssemos, mesmo assim chegará um momento, como já deve ter chegado na sua vida, num momento de viagem, que ele disse assim: que vontade de voltar para casa e comer o meu feijãozinho com arroz. Ele está falando de feijãozinho com arroz mesmo. Ele está falando com coisas básicas da vida. E ele diz que é nessas coisas básicas da vida que muitas vezes a ansiedade pode se instalar no nosso coração. Nós estamos falando, portanto, de coisas que vão afetar a nossa vida diária, contínua. Eu e você seremos afetados por isso de uma forma ou de outra. Ele se utiliza dessas palavras, dessas categorias, para mostrar como é pervasiva, como é contínua, como a guerra não para. Amanhã ela estará deflagrada, depois de amanhã assim e assim por diante. E não será por grandes realizações, não será por grandes obras, será por coisas comezinhas, diárias, cotidianas, coisas muito pequenas, que nós deveríamos ter já superado, mas obviamente que não superamos, elas nos afetam. A igreja não pode dizer a você, o Evangelho não diz a você, para que você se aliene e diga assim: deixa isso tudo para lá, porque Jesus Cristo está voltando e tudo vai acontecer muito bem e você não precisa se preocupar com isso. O grande desafio é como lidar com essas coisas. Jesus aponta que há um caminho natural que afeta a nós, que é o caminho da ansiedade. A ansiedade é uma preocupação antecipada, por isso que se chama preocupação. Preocupação é uma ocupação antecipada de coisas que no seu tempo deverão ser enfrentadas, mas que nós antecipamos. E antecipamos não de uma maneira saudável, porque fazer planos, por exemplo, seria uma maneira antecipada de ocupar-se com coisas que ainda virão. O grande problema da ansiedade é que nós fazemos planos ou nos angustiamos sobre coisas que nós não controlamos, e por isso elas nos atemorizam, e por isso elas nos estabilizam. Porque para um pouquinho e pense, quando você sabe que amanhã você vai ter que resolver um problema, e você tem condições de resolver, o que é que você faz? Você resolve. Algum problema com dívida que se você tiver dinheiro para pagar? Não. Se você tem uma dívida e amanhã você vai poder quitar, ok. Algum problema com uma doença que tem cura e que tem medicação e que tem terapêutica e você já sabe como agir porque já foi de alguma forma estabelecido que se você tomar determinado remédio e fizer algum tratamento isso vai ficar bom? Algum problema com isso? Nenhum. Você então não se preocupa com o que você não pode resolver. Você se preocupa com o que você pode resolver, e isso tem um nome: planejar e agir. Mas o que ele está falando aqui não é com o que eu não posso, com o que eu posso resolver, é com o que eu não posso resolver. Ele diz assim: quantos de vós, por mais ansioso que seja, pode acrescentar um côvado, 46 centímetros, era uma medida,
daquela época, 46 centímetros ao curso da sua vida. Alguns comentaristas dizem que significa você crescer 46 centímetros ou a sua vida ficar mais longeva por 46 centímetros, como se fosse uma linha geográfica. O que nós podemos fazer para viver um pouquinho mais? O que nós podemos fazer para alcançar um pouquinho mais? Há coisas que nós não podemos fazer absolutamente nada. E são exatamente estas coisas que nos chamam, nos atraem e estabelecem para nós ansiedade. Jesus, porém, tem uma outra proposta. E a outra proposta é a gente fazer uma reflexão profunda sobre 3 aspectos do agir de Deus na nossa vida. Primeiro, é a presença de Deus. Segundo, é a provisão de Deus. E o terceiro é a proteção de Deus. Essas 3 palavras fáceis de decorar, presença, provisão e proteção, estão presentes aqui nesse texto. A primeira realidade é que Deus cuida de nós, e Ele cuida de nós se envolvendo conosco. Amanhã de manhãzinha, quando nós acordarmos, Ele estará conosco tanto quanto Ele está aqui nessa noite. Ele não está restrito aqui. Ele, diferentemente de uma pessoa que tem lugar para habitar, o nosso Deus não habita em templos humanos, Ele está no dia a dia da nossa existência. Amanhã no consultório, amanhã no escritório, amanhã no trânsito, amanhã na vizinhança, amanhã no condomínio, amanhã no trabalho, amanhã na faculdade, Deus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença dEle garante alguém especial para nos fazer lidar com as demandas da vida. Isso faz uma diferença. Ele é um Deus que se envolve. O exemplo que Ele dá dos lírios do campo e das aves dos céus tem essas 3 conotações muito claras. Deus não é um Deus deísta, isolado da sua criação, que criou, deu corda e deixa. Deus não nos cria como cria batatas. Lembra que esse é um ditado que se diz quando alguém é descuidado acerca de alguma outra coisa, diz assim, está fazendo como Deus que cuida, assim cuida como cuida de batatas, porque batatas é uma criação ou uma plantação que não exige muitos cuidados diários, contínuos. Ela é robusta, ela é rústica, ela consegue viver sem muitos aparados. Mas o nosso Deus não nos cuida como se criasse batatas. O nosso Deus cuida de nós se envolvendo conosco, presente em nós. Ele é um Deus imanente na criação. Ele não se confunde com a criação, mas Ele está presente na criação. Ele está presente na minha vida. Quando Jesus quis deixar uma promessa de como seria a habitação do Rei, essa nova realidade do reino na nossa vida, Ele disse assim: o Espírito de Deus estará convosco e estará em vós, e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ele, portanto, é um Deus que não apenas está presente na nossa vida, mas está dentro da nossa existência. Ele é um Deus de presença. Mas Ele também é um Deus de provisão, e está novamente aqui posto. Ele faz uma pergunta retórica: ora, se vós valeis mais do que as aves dos céus e os lírios do campo, e o meu Pai cuida delas, sem que elas precisem fiar, sem que elas precisem plantar, sem que elas precisem trabalhar, Deus cuida dos lírios do campo e das aves do céu, quanto mais vós, homens de pequena fé. Deus então é um Deus que cuida. Deus é o Deus que provê. Ele certamente está interessado nas pequenas coisas da nossa vida que dizem respeito à nossa sobrevivência. O salmista já tinha posto isso no passado, quando disse assim: eu fui moço, agora sou velho, mas jamais vi o justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele é um Deus de provisão, irmãos. Nesse cenário em que nós olhamos, em que toda uma tormenta, alguém está chamando de a tempestade perfeita, o momento em que o Brasil está passando, sabe aquela ideia de que tudo que poderia dar errado, parece que se juntou no mesmo tempo e no mesmo momento para dar errado, e a gente não tem nada, nenhum vento favorável que diga, pelo menos essa esperança nós temos. Nesse momento de tempestade perfeita, é o momento em que Deus mais cuida do seu povo. É o momento que Deus mais cuida do seu povo, porque é o momento em que seu povo está mais vulnerável a só sobrar, a naufragar, no mesmo discurso pessimista, incrédulo, medroso, que todos estão com ele na boca e no pensamento. É muito mais fácil, queridos irmãos,
No dia de amanhã, a gente na fila de um banco, se os bancos estiverem abertos, né? De repente dizermos assim: a coisa está brava mesmo, alguém fala perto de nós. E aí você vai na mesma vibe, como diz os jovens, e aí começa, realmente está difícil por isso, está difícil por aquilo outro e tal. Parece que o discurso já está pronto na boca. É muito mais fácil. Um espírito de pessimismo, uma atitude negativa, é muito mais facilmente compartilhada e assimilada por nós. Mas ao longo da história, todas as vezes que as coisas se afundilaram e o povo parou para dizer assim: para onde eu olho? Olho para os montes, de onde me virá o socorro? Ele ouviu, o povo de Deus ouviu a voz de Deus dizendo assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Para além das nuvens, para além das montanhas, para além do horizonte, Deus está cuidando de nós, Deus nos provê a necessidade. É isso que ele diz: o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, o que é a vez de vestir, sou eu que tomo conta. Significa que você vai trabalhar como se tudo dependesse de você, que você vai estudar como se tudo dependesse de você, que você vai acordar mais cedo para poder antecipar-se a todas as demandas, que você vai planejar todas as coisas, ser cuidadoso, ser prudente, não ser pródigo, ser previdente em todas as coisas, mas confiar acima de todas essas atitudes práticas que você tomar, que quem cuida de você e protege você, melhor, provê as suas necessidades, é Deus. Em certo sentido, todo cristão é como um pescador. Em certo sentido, todo cristão é como um agricultor. Se você parar direitinho para pensar, essas profissões que são as das mais antigas da história da humanidade, que são básicas em toda cultura, provavelmente tem pescadores, em toda cultura provavelmente tem agricultores, são extremamente ligadas a um senso de provisão. Alguns pensam da natureza, do acaso, dos mediadores, dos poderes celestiais, e no nosso caso nós temos absoluta certeza que vem de Deus. Porque preste atenção no que um agricultor, que um pescador faz. Um agricultor pega uma semente, olha para a terra, olha na terra e vê apenas uma terra que, se um dia deu fruto, nada garante que ela haverá de dar novamente. Esse agricultor cava a terra, revolve a terra, prepara a terra com o melhor de suas capacidades e joga lá uma semente. Ele cobra aquela semente e não vai mais ver o que aquela semente vai produzir. Ele espera alguns dias, talvez algumas semanas, talvez alguns meses, e aí ele começa a descobrir que aquela semente vingou ou não. Ele não está vendo, ele não tem poder de abanar a semente para a semente florescer, ele não tem poder de, vamos sementinha, vamos sementinha, a sementinha florescer, frutificar, produzir planta. Ele simplesmente confia que ele fez aquilo que lhe cabia fazer, que era colocar a semente na terra, e ele confia. Ele confia. O pescador sai a pescar, por mais que ele conheça o mar, por mais que ele saiba os caminhos onde os cardumes estão, ele olha e não vê, ele joga a rede ou joga o anzol. Por melhores que sejam as técnicas, como explicar que um anzol ou uma rede, jogada no lugar certo, da maneira certa, com a melhor técnica, com a melhor isca, com a melhor forma, com a melhor rede, pode chegar junto ao barco cheio de peixes ou sem peixe algum, só com sargaços? Como explicar isso? Mas o pescador confia numa provisão sobrenatural, de que de alguma forma daquela pescaria vai tirar o seu sustento. Em certo sentido, confiar na provisão de Deus, irmãos, é jogar a rede, é jogar a semente e dizer assim: Senhor, és tu mesmo e só tu mesmo que podes fazer essa semente brotar, que pode essa rede chegar junto de nós cheia de peixes. Nos momentos de crise, nós precisamos confiar na provisão de Deus, porque haverá um momento em que nós não poderemos fazer nada, a não ser jogar a rede ou jogar a semente. Se ficarmos ansiosos, olhando toda hora por aquela rede ou por aquela semente, nós estaremos envolvidos num ato que parece uma grande contradição e que a Bíblia chama aqui de pequena fé. É uma fé raquítica que não consegue confiar na provisão de Deus. Deus provê para o seu povo. Irmãos, nos momentos mais críticos da história do povo de Deus, em que faltou tudo,
Deus veio de maneira sobrenatural e trouxe provisão para o seu povo. Confie nisso. Confie nisso. Deus não é um Deus de abandonar. Ao mesmo tempo, nesse texto também fala do terceiro P, o P da proteção. Ele não somente está presente, ele não somente está provendo das necessidades, mas ele também está protegendo o seu povo. E o que ou de que o povo está sendo protegido? Veja, ele diz que quando os lírios do campo crescem, o Senhor veste do campo o que existe hoje e amanhã é lançado no fogo. E aí ele pergunta: quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis. Do que é que Deus está nos protegendo, irmãos? Da nossa própria inquietação natural, que tem um outro nome chamado ansiedade. Nós somos seres tentados a acreditar na proteção de Deus somente quando nós vemos atos concretos, palpáveis e visíveis que Deus está nos protegendo. Mas existe uma mão invisível, irmãos, igualzinho àquela mão e aquele olhar de um pai que vê o seu filho dando as primeiras pisadas quando começa a caminhar. O filho pensa que está sozinho, ele pensa que está dependendo apenas da sua perna que vai se firmando no chão. Mas só nós sabemos como é que acontece. Muitas vezes, pelas costas dos filhos, estão os pais com os braços abertos, esperando só a hora em que um tropeço vai acontecer ou um desequilíbrio vai ocorrer para que as mãos deste pai e desta mãe zelosas segurem a criança para que ela não bata com a cabeça no chão ou se machuque. Essa mão invisível que cerca a nossa vida, que é a mão da proteção de Deus, está presente. Deus protege o seu povo e Ele o faz por amor à sua aliança que fez conosco. Nós não vemos, irmãos, nós não vemos, mas no dia a dia da nossa existência, Deus está ocupadíssimo com os seus anjos, guardando os nossos passos. Cada vez que saímos e voltamos em paz, o Senhor destacou anjos para nos proteger. Todas as vezes que estamos em situação em que o homem mau vem para buscar a nossa vida ou aquilo que nós temos, e conseguimos até eventualmente perder aquilo que podemos reaver, mas não perdemos aquilo que não podemos reaver, que é a nossa própria vida, Deus nos protegeu. Essa semana, alguém mandou uma mensagem para mim que muito me tocou num momento muito importante, um momento muito importante da minha vida. Essa pessoa mandou uma mensagem dizendo, e me fazendo lembrar de uma verdade. Ela já havia me dito algumas vezes isso. Ela disse assim: lembre-se, Robson, Deus não livra você de estar na cova dos leões, Ele livra você na cova dos leões. Parece um princípio simples, né? Alguns até podem usar como um clichê, mas preste bem atenção, quando os amigos de Daniel foram para a cova dos leões, Deus poderia ter impedido que eles entrassem na cova, mas se assim acontecesse, eles não teriam visto o quarto homem que estava na cova dos leões, que era a própria presença de Deus, fechando a boca daquelas feras e trazendo-os de volta em são e salvo. Veja, Deus está na cova conosco. No meio da circunstância adversa, Deus estende o seu braço e nos protege. Ele não nos impede de correr o risco, Ele sustenta a nossa vida com a sua mão protetora. Quando isso desce à convicção do nosso coração, a pergunta que eu lhes faço é: que lugar ainda sobra para a ansiedade? Porque a ansiedade não é um desejo por uma presença que nos conforte na hora da luta. A ansiedade não é pela resolução de um problema que nós não conseguimos lidar e uma provisão que nós não podemos prover. A ansiedade não é pela resolução de um problema, de uma proteção sobre um risco que nós estamos caindo ou que estamos na iminência de cair e que nós não conseguimos evitar. Não é exatamente sobre aquilo que nós não conseguimos fazer que a ansiedade se instala no nosso coração. Então, quando temos a garantia de que Ele sempre estará conosco, de que Ele provê nossa necessidade e de que Ele protege a nossa vida, onde haverá de existir lugar para a ansiedade?
Perceba então que a proposta de Jesus é muito simples. Olha, eu não vou resolver os problemas de vocês, e eu não vou impedir que o mundo afete vocês. Eu não vou fazer com que vocês não se preocupem porque as coisas não estão indo bem. Eu não vou garantir a vocês uma viagem segura, tranquila, sem sobressaltos, sem mares violentos, sem ventos impetuosos. Eu não vou impedir que o mal se aproxime de vocês. Eu não vou impedir que o mal tente tragar a vida de vocês. Agora eu vou dar 3 garantias para vocês. Eu vou estar com vocês, eis aí a minha presença. Eu vou prover todas as necessidades de vocês até o dia final da vida de vocês. E eu vou proteger vocês de modo que o caminho não será tranquilo, mas a chegada será certa. O porto será seguro. Onde haverá lugar para a ansiedade na nossa vida, se formos lembrados dessas 3 verdades, continuamente? Qual é o instrumento que Deus usa para nos fazer lembrar dessas coisas? É quando Ele nos revela a prioridade que devemos ter na nossa vida. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. O antídoto e o remédio para a ansiedade é dedicar a vida, primeiramente, a Deus como a razão maior da nossa existência. Ele é o propósito da nossa vida. Cuidemos das coisas de Deus e da relação com Deus. Deus cuidará das nossas coisas. Essa é a proposta de uma aliança. Eu cuido de vocês e vocês se dedicam a mim. Eu cuido de vocês e vocês cuidam das minhas coisas. Então, sem ser uma proposta de alienação, eu chego ao final dessa mensagem dizendo para vocês basicamente o seguinte: em tempos de crise, é tempo de você se consagrar a Deus, de você buscar a Deus mais, de você se preocupar, por incrível que pareça, menos com a crise e mais com a sua comunhão com Deus, de você se dedicar a conhecer esse Deus de maneira mais profunda, mais real, de você propugnar, lutar, batalhar por valores do reino na sua vida. Irmãos, se perdermos tudo, mas mantivermos a confissão da nossa fé intacta, porque continuaremos confiando no mesmo Deus da abundância e da crise, porque Ele é o nosso Deus que está presente, que cuida, provê e protege a nossa vida, nós não teremos perdido nada. Agora, se nós conseguirmos reter todas as coisas e perdermos o caminho da comunhão com Deus, nós teremos perdido tudo. C.S. Lewis tem uma frase que é uma das mais impressionantes que eu conheci, que eu já li na minha vida. Ele diz assim: tudo aquilo que não é eterno é eternamente desprezível, sem valor, sem sentido. Para um pouquinho e pense. Houve dias na sua vida que você disse assim: eu não posso perder essa casa, porque ela é tudo que eu tenho. Você perdeu, mas você continua aqui, vivo e forte, e quem sabe Deus até já lhe deu condição de comprar uma outra. Você disse assim: eu já não posso perder mais isso, e você perdeu, sobreviveu, e está aqui, firme e forte, reconquistando o que pode ser reconquistado. Mas se no meio desse caminho você tivesse perdido a fé e a confiança nesse Deus, o que é que restaria para você? Senão o desespero de ter perdido tudo, e além de tudo que você perdeu a razão de existir. No momento de maior crise, irmão, de maior crise, se achega a Deus. Nós não somos capazes de vencer todas as lutas da nossa vida, mas Deus é. Nós não somos capazes de evitar todas as lutas da nossa vida, mas Deus estará presente conosco nelas. Quando Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, Ele encerra com um portanto, no verso 34. E o portanto tem a ver com a ansiedade. Então, uma coisa está ligada à outra. Ele não diz assim: eu vou garantir isso, aquilo outro, portanto não fica ansioso. Não, ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto,
Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal, os seus próprios cuidados, a sua própria dose de trabalho e de envolvimento. Não é muito fácil a gente não ser afetado pela vida. Mas a melhor maneira de não ser afetado pela vida é ser afetado pelo reino de Deus na nossa vida. Vivermos uma esfera completamente diferente. Eu sei que você talvez pense assim, pastor, para o senhor é fácil. O senhor vive para Deus, o senhor está 24 horas de alguma forma envolvido com esses valores, com essas crenças, com esses pensamentos. Eu é que tenho que no dia a dia lidar com essas coisas. E eu posso garantir para você, não é. Porque isso não tem a ver com o que você se ocupa, tem a ver com a tendência natural do coração humano de ter controle sobre a vida e de ter certezas para poder confiar. Daí porque ele coloca como oposto à ansiedade, confiança. Eu não estou falando daquela ansiedade por razões biológicas, físico-químicas, processos outros patológicos do próprio corpo, da ausência de determinadas substâncias ou não no nosso corpo. Eu não estou falando disso, eu estou falando daquela ansiedade existencial. Aquela em que o nosso corpo está funcionando bem, mas ele é avassaladoramente atacado por um sentimento de desesperança, de desvalor, de descuidado, porque aparentemente Deus não está interessado em nós. Para esta ansiedade, o remédio, a terapêutica, o antídoto é confiar, mas não na sua própria capacidade. Confiar no cuidado de Deus na sua vida, na presença e na proteção dele para com você. Os dias que nós teremos pela frente não serão fáceis, já não têm sido, mas Deus está conosco. Tenho dúvida alguma que Deus está conosco. Nos tempos da abundância e da sobra, a nossa tendência natural é nos tornarmos independentes e soberbos e acharmos que tudo está indo tão bem que não temos por que dependermos de Deus. Nos dias da luta, da crise, do sofrimento, nós nos tornamos mais humildes, porque a fragilidade da nossa vida fica mais evidente. E aí a gente só tem alguém para onde correr, e este é Deus. Aceitem, portanto, essa palavra pastoral proferida com muito carinho, porque Deus haverá de dar a você o suprimento e a bênção que você precisa. Ele não lhe deixa abandonado. Curva sua cabeça por um instante. E eu gostaria de convidar você a fazer um gesto simples, mas muito simples mesmo, que você pode fazer na forma de uma oração. É quase como se fosse uma troca, quase como se você dissesse sim à proposta de Jesus. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos livrarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele propõe uma troca. Coloque nas mãos dele o que você não aguenta levar e receba das mãos dele aquilo que ele garante para você na forma de presença, provisão e proteção. Eu não sei exatamente o que é que isso significa concretamente na sua vida, mas eu sei que seja o que for, essa troca está proposta por Ele, e Ele está disposto a cumpri-la. Vamos orar juntos? Ó Deus amado, Deus da nossa vida, Senhor da nossa existência, Tu és o nosso Pai, Tu és o Senhor da nossa vida, o cuidador da nossa vida. Pai, nós é que somos tolos de achar, quando as coisas vão muito bem, que é por conta da nossa competência ou da nossa sorte, da nossa inteligência ou dos nossos contatos, dos nossos relacionamentos. Lá no final, achamos que Deus ajudou com um toquezinho, mas sempre colocamos que o braço da nossa força foi quem fez todas as coisas.
Deus então se move e nos faz sentir o chão tremendo debaixo dos nossos pés, para que possamos buscar uma rocha que seja firme, para poder derramar a nossa vida diante de um Deus que pode todas as coisas. Pai, talvez seja essa a situação que se avizinha diante de nós. O chão vai tremer, ou já está tremendo. Não sentiremos força debaixo dos nossos pés. Mas, ó Deus, nós não somos deste reino, nem deste mundo, embora estejamos nele. Temos a Ti como Rei que cuida, nós somos Teus súditos, toda a nossa provisão e proteção, e a presença constante Tua é o que nos garante, Pai, que passaremos, que chegaremos até o outro lado, que conseguiremos com a Tua ajuda e com a Tua bênção, resistir no dia mau e superá-lo com a Tua graça. Vai agora ao encontro de cada pessoa que está aqui, que veio a este lugar para ouvir a Tua voz. Ó Deus, Tu sabes o porquê desta palavra simples sobre confiança no meio da ansiedade e como o Teu reino pode nos fazer ver além da crise. Que cada vida que está aqui fazendo esta troca de jugo, de senhorio, de confiança, de fardo contigo, que cada vida que está aqui te entregando o que não pode levar por si mesmo e pedindo que o Senhor tome nas mãos e nos dê a Tua presença, provisão e proteção, que cada vida que está aqui e também que está nos assistindo possa ser tomada, invadida por uma confiança simples, mas muito forte e profunda, de que nas Tuas mãos nós estamos bem. Só basta o Senhor na nossa vida, só basta olhar para Ti como nosso Rei, Rei deste reino do qual fazemos parte, e todas as circunstâncias e todos os impérios da terra não serão capazes de tirar a nossa paz e a nossa confiança em Ti. Ó Deus, faça isso, não pela força de um argumento humano, faça isso, Senhor, pela ação do Teu Espírito em nós, que nos produz fé, confiante em Ti, como fruto do Teu Espírito Santo. Ó Deus, faz isso, Senhor, e nós Te daremos honra, glória e louvor, e quando tivermos passado pela tempestade e vencido a crise, diremos, se não fora o Senhor conosco, há muito nós seríamos destruídos, mas o Senhor esteve, está e estará sempre conosco até o último dia da nossa existência. Glórias sejam dadas a Ti, que és o Senhor da crise e de todas as circunstâncias. Tu és o nosso Deus, Tu és o amparo da nossa alma. Louvado seja o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.